Deixa eu fixar aqui a tela para poder sair na gravação. Bom, então vamos lá, vamos corrigir. Vocês estão me ouvindo, né? Acho que o microfone lá fechou, peraí. Não está aberto. Está aberto. Então vamos lá. A coisa mais importante que nós temos aqui pessoal, eu anotei o nome de alguns, mas se alguém entrou depois, coloque o nome e a turma lá no chat, tá? Para eu colocar na presença, tá bom? É você saber diferenciar o problema, se ele é arranjo ou se ele é combinação. Se o problema for arranjo, permutação, a maneira de resolver mais fácil é com aqueles tracinhos que eu ensinei para vocês, tá? Agora, se o problema for de combinação, aí só se resolve pela fórmula. Então, vamos lá. Primeiro problema. Quantos são os anagramas da palavra arara? Aí nós temos aí, toda vez que fala em anagramas, é arranjo ou permutação. Só que nesse caso da primeira questão, a palavra arara, ela tem várias letras repetidas. Então, a gente resolve por aquele método da permutação com repetição. Então, o que a gente faz? Conta quantas letras tem essa palavra. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco aqui embaixo. Agora eu conto as letras repetidas. A letra A, 1, 2, 3. A letra R, 1, 2. Acabaram as letras. Então, como é que fica isso? Fatorial de 5 sobre fatorial de 3 vezes fatorial de 2. Então, vamos lá. Vou desenvolver o 5 até chegar no 3. 5 vezes 4 vezes 3. Aqui embaixo eu repito 3 e o fatorial de 2 é 2 vezes 1. Então, eu corto esse com esse. 4 dividido por 2 dá 2. E agora eu multiplico lá em cima que sobrou. 5 vezes 2, 10. Alguma dúvida, galera? Deu para entender? Vocês entenderam? Vocês abrem o microfone. Pode perguntar, tá bom? Vamos lá, próxima questão. Quantos são os anagramas da palavra 17? Então, tem letra repetida? Tem. Então, a primeira coisa que eu faço é contar quantas letras essa palavra tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. A letra D se repete? Não, então não precisa botar. A letra E, 1, 2, 3, 4. Então eu coloco 4 aqui. O Z, não. O S, 2 vezes. E o T, não. Então isso aqui é o quê? Fatorial de 9 sobre fatorial de 4 vezes fatorial de 2. Então eu vou desenvolver esse maior para chegar no 4 e poder cortar. Então eu vou ter 9, 8, 7, 6, 5, 4. Aí aqui com esse 4 eu corto. E o fatorial de 2, 2 vezes 1, 2. Então eu corto esse com esse aqui. E eu posso dividir tanto 8 como 6 por 2. Tanto faz. Multiplicando o que sobrou lá em cima, nós vamos ter um total de 7.560 palavras. Anagramas. Ok? A terceira questão. Quantos anagramas da palavra camarada começam pela letra C? Quantos anagramas da palavra camarada começam pela letra C? Primeira coisa, tem repetição? Tem. Então vai ser permutação com repetição.
Como eu quero que todas as palavras comecem com a letra C, então ela já está incluída em todo anagrama que eu formar. Não preciso contar com ela. Conto somente com as outras. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O A se repete? 1, 2, 3, 4 vezes. O M repete? Não. O R repete? Não. O D repete? Não. Então, isso aqui é o quê? Fatorial de 7 sobre fatorial de 4. Desenvolvo 7 até chegar no 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E aqui, repito o fatorial de 4. O que eu faço? Corto. Então, ficou 7 vezes 6 vezes 5, que vai ser igual a 210. Alguma dúvida aí, gente, nessas questões? Para a gente poder continuar? Ninguém falar nada, ficou eu sozinha. Não sei se tem alguém aí comigo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Então, vou continuar. Vou apagar o quadro, ok? Então, próxima questão. Questão 4. Quantos números de 4 algarismos distintos, maiores que 2.000, podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Então, vamos lá. Primeira coisa. Os algarismos disponíveis para eu utilizar são 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Eu quero formar números de 4 algarismos. Então, como toda vez que a gente vai formar números, esse é um problema de arranjo. Porque a ordem faz toda a diferença. Certo? E então vou usar os tracinhos. São 1, 2, 3, 4 algarismos. Só que com um detalhe. Maior que 2.000. Então, se eles vão ser maiores que 2.000 e ele só tem 4 algarismos, então o maior número com 4 algarismos é o quê? Vai até o 9.999. O 10.000 já são 5 algarismos. Então, vamos lá. Eu tenho e tem que ser distinto, não posso repetir. Se eu quero formar números maiores que 2.000, eu posso usar qualquer um desses aqui na frente? Sim ou não? Não. Se eu usar o número 1 aqui, vai ficar 1.000 e alguma coisa. 1.000 e alguma coisa não é maior que 2.000. Então, só posso usar do 2 para cá. Então, na primeira casa, que é milhar, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 opções para utilizar. Agora, eu posso utilizar um aqui, que mesmo que seja 2, vai ficar 2.100 e alguma coisa. Como eu tenho 6 números, já usei um deles na frente, então aqui eu vou ter 5 números para usar. Usei mais um, 4. Usei mais um, 3. Então, nós temos ali 25, 100 vezes 3, 300 números que nós podemos formar. Ok? Quinta questão. As placas dos automóveis são formadas por 3 letras seguidas de 4 algarismos. Quantas placas podemos criar com as letras A e B e os algarismos pares, podendo repetir a letra e não podendo repetir o algarismo? Então, repetindo, nós vamos formar placas de automóveis que vão ter 3 letras seguidas de 4 algarismos. Então, a ordem na placa faz toda a diferença. Então, o problema é de arranjo. Então, eu vou ter 3 letras
e 4 algarismos. Então, aqui são as letras e aqui são os algarismos. As letras que eu tenho para usar é A e B. E eu posso repetir. Os algarismos que eu vou usar são os pares. Quais são os algarismos pares? 0, 2, 4, 6 e 8, porque o 0 entra como par. Tá? Lembrando, eu posso repetir a letra, mas não posso repetir o algarismo. Então, quantas opções eu tenho aqui? Na primeira aqui das letras? 2. Como eu posso repetir? 2 e 2. Agora vamos para os algarismos. Quantos algarismos nós temos? 5 algarismos. Não tem problema na placa do 0 vir na frente, ok? Então, aqui, quantas opções eu tenho? 5. Usei um dos números. 4, 3, 2. Multiplicando. Isso aí nós vamos ter um total de 960 placas. Ok? Próxima questão. Questão 6. Quantas duplas diferentes podemos formar com um grupo de 8 tenistas? Quantas duplas diferentes? Então, vamos lá. A ordem que os tenistas vão estar vai fazer alguma diferença na dupla? Não. Como a ordem não faz diferença, então o problema é de combinação. Então, nós temos 8 tenistas, mas para uma dupla eu preciso de 2 tenistas. Então, é combinação de 8 tomados 2 a 2. Como é a forma fácil que eu ensinei para vocês? Desenvolve o primeiro até o segundo número, 8 vezes 7. E aqui embaixo o fatorial do segundo, 2 vezes 1. Então, eu posso dividir aqui, 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 7, 28 duplas que nós podemos formar. Ok? Agora vamos precisar apagar o quadro, tá bom? Sete. Quantos números existem inferiores a 1000 com algarismos distintos? Então, são números positivos, tá? Inferiores a 1000 são menores que 1000. Não está falando a quantidade de algarismos, se são com 1, com 2 ou com 3. São menores, inferiores. O 1000 tem 4 algarismos. O número que antecede ele é o 999. Então, repetindo a questão. Quantos números existem inferiores a 1000 com algarismos distintos? Então, nós vamos ter número com um algarismo só, nós vamos ter números com 2 algarismos e vamos ter números com 3 algarismos. É um problema de arranjo, porque a gente já viu que toda vez que forma número, a ordem faz toda a diferença. Então, com um algarismo, quantos números eu tenho? De 0 até o 9. Quantos algarismos? 10. Então, aqui eu tenho 10 números. Com 2, eu posso usar qualquer um desses números aqui na frente? Os números são 0, 1, 2, 3 até o 9. Eu posso usar qualquer um deles aqui na frente, na dezena? Não. Não posso usar o 0. Porque se eu usar o 0, ele vira uma unidade. Então, no primeiro não pode ter 0. Então, nós temos 9 opções. Agora, eu posso usar o 0 aqui. Por exemplo, 10, 20, 30, 40. São dezenas. Então, como nós temos 10 números, 10 opções, e já usamos um deles aqui, então sobram 9. 9 vezes 9, 81. Agora com 3, seguindo a mesma linha de pensamento, posso usar o 0 aqui na frente? Não, senão deixa de ser uma centena e passa a ser uma dezena. Então, eu tenho quantas opções aqui? 9. Agora eu posso usar o 0 aqui. São 10 números. Como eu já usei um deles aqui, sobraram
9. Agora sobraram 8. Multiplicando isso aí, dá 648. Agora a gente soma. Somando aquilo ali, vai dar 739 números que nós podemos formar. Alguma dúvida, gente? Deixa eu ver, alguém escreveu aqui. Mas entendeu agora? A questão é... que bom. Questão de análise combinatória. Cada problema é um problema. Não tem um problema igual. Tem problemas parecidos, mas não iguais. Às vezes os alunos reclamam, mas na prova é tudo diferente. Ué, problemas são diferentes. Né? Então vamos lá, questão 8. Num grupo de 20 pessoas, há 6 mulheres. Quantas comissões, vamos lá, quantas comissões de 4 pessoas podem ser formadas de modo que haja pelo menos uma mulher? Quantas comissões de 4 pessoas? Então, repetindo. Num grupo de 20 pessoas, há 6 mulheres. Se tem 6 mulheres, então tem 14 homens. Eu quero formar comissões de 4 pessoas. Como não tem cargo aí, então é um problema de combinação. A ordem que as pessoas vão estar na comissão não faz a menor diferença. Então é combinação. Qual o X dessa questão? Nessa questão, tem que ter pelo menos uma mulher. Então, em cada comissão pode ter uma, 2, 3 ou 4 mulheres. O que não pode acontecer é na formação de uma comissão que não tenha nenhuma mulher. Então, o que a gente faz? A gente calcula o total de comissões que a gente pode formar, que é a combinação. Nós temos 20 pessoas e serão escolhidas 4, e a gente tira daqui desse total o número de comissões formadas somente com homens. Então, vamos lá. Isso aqui é o total. E aqui formada somente por homens. Se são 6 mulheres, então nós temos 14 homens. E serão escolhidos, no caso, a comissão é formada por 4. Então, vai ser esse total menos o número de comissões formadas apenas com homem, aí eu vou ter o número de comissões formado com 1, 2, 3 ou 4 mulheres. Então, vamos lá. Primeiro, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17. Desenvolvo 20 até o quarto número. 1, 2, 3, 4. Tá? E aqui embaixo o fatorial do segundo. 4, 3 vezes 2 vezes 1. Aqui, desenvolvo 14 até o quarto número. 14, 13, 12, 11. E aqui embaixo, desenvolvo 4 de novo. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, na hora que eu vou resolver, para facilitar a minha conta, eu vou cortando de cima com de baixo. Por exemplo, 20 dividido por 4 dá 5. 18 dividido por 3 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Multiplicando 5 vezes 19 vezes 3 vezes 17, que eu já fiz a conta que eu não sou boba, deu 4.845. Agora aqui, 4 vezes 3, 12. Então, já posso cortar esses dois aqui. 14 dividido por 2, 7. Então, multiplicando 7 vezes 13 vezes 11, eu também já fiz a conta aqui, dá 1.001. Então, diminuindo 4.845, não é empresa 1.001, menos 1.001, eu vou ter 3.844 comissões, em que essas comissões terão 1, 2, 3 ou 4 mulheres. O que não vai acontecer é não ter nenhuma mulher. Ok? Entendido? Ou não? Deixa eu ver aqui no chat. Ok. Então, vamos continuar. Vou apagar o quadro, ok?
Alguém não entendeu, gente? Tudo bem? Professora, eu não entendi muito bem o começo da explicação. Tipo, como você chegou à conclusão do Essa começo do questão. negócio, né? Vamos lá. Vou repetir a questão para você entender. Tinham 20 pessoas, e desse grupo de 20 pessoas, 6 pessoas eram mulheres. Tá? Eu quero formar comissões com 4 pessoas. Só que a regra nesse problema é que tem que ter pelo menos uma mulher, o que não pode acontecer comissões formadas somente com homens. Ok? Então vamos lá. Como essas comissões não têm nenhum título, por exemplo, a presidente, secretário, tesoureiro, ou sei lá, os cambá 4, então essas comissões todas são iguais ali. Então, nesse caso, é um problema de combinação. Então, como é que eu faço esse tipo de cálculo? Quando eu não quero que ocorra, como aqui, que sejam formados grupos de apenas homens, então eu calculo primeiro o total de comissões que eu posso formar com 4 pessoas. Nós temos 20 pessoas e serão escolhidas 4. Aí a gente tem um cálculo. 20 tomados 4 a 4, a gente faz aquele cálculo todo, chegou a 4.845. Só que esse total aqui tem várias comissões formadas somente por homens. Então, eu vou tirar desse total aqui o número de comissões formadas apenas por homens. Se eu tenho 6 mulheres e são 20 pessoas, tá? Total de 20, então eu vou ter o quê? 14 homens. Então, quantas comissões somente de homens nós teremos? Combinação de 14, tomados 4 a 4. Então, se eu tirar desse total o valor disso aqui, comissões formadas apenas com homens, fazendo a conta aqui, deu 1.001, aí eu vou ter o número de comissões pedidas na questão, que são grupos formados por 1, 2, 3 ou 4 mulheres. Deu para entender agora ou ainda não entendeu? Deu para entender. Obrigada. Não, nada. Entendi. Vamos lá então, vamos continuar. Próximo. Numa competição com 10 países, de quantas maneiras podem ser distribuídas medalhas de ouro, prata e bronze? Quando se fala de medalhas de ouro, prata e bronze, nós estamos falando o quê? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, a ordem faz toda a diferença. Então, é um problema de arranjo. Então, essa é a questão 9. E nós temos 3. Ouro, prata e bronze. Serão, as pessoas estão competindo por essas medalhas. E nós temos ali 10 países. Então, quantos países estão concorrendo para a medalha de ouro? 10. Um ganhou, um conseguiu, ficaram quantos para de prata? 9. Outro ganhou, 8. 72 vezes 10, 720 maneiras dessas 3 medalhas serem distribuídas. Ok, gente? Tudo bem? Vamos lá, próxima questão. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse caso, no caso dessa questão, é um arranjo, né? Por causa que a ordem tem diferença, a ordem importa, A né? ordem da diferença é arranjo. Ah, Isso. então tá bom. Quando a ordem fizer diferença, faz com os tracinhos, fica mais fácil. Tá Porque bom. se você for pela forma, você pode se embolar. Tá? Agora, se a ordem não faz diferença, aí você tem que fazer pela fórmula de combinação, mas aí usa a regra que eu expliquei, que é muito mais fácil do que você usar a fórmula literalmente. Ok? Tá bom. Obrigada, professora. Nada. Vamos lá, questão 10. Num grupo de 4 rapazes e 7 moças, quantas comissões com 2 rapazes e 2 moças podemos formar? Aí vamos lá, analisa aqui a situação. Comissões sem cargo nenhum. Então, a ordem não faz diferença. O problema é de combinação.
Então, nós temos 4 rapazes e 7 moças. Então, são 2 grupos. Primeiro, então, vamos os rapazes. Combinação de 4 e serão escolhidos 2. Aí eu coloco vezes. Das moças agora, são 7 moças e serão escolhidas também 2. Então, como é que fica? Aqui, 4 vezes 3. E aqui, 2 vezes 1, que dá 2. Até o segundo número, 7 vezes 6. E aqui embaixo, 2 vezes 1, que dá 2. Então, você pode aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. 2 vezes 3 vezes 7 vezes 6 dá um total de 126 comissões que podem ser formadas. Ok? Então, viu a diferença? A ordem aqui não faz diferença nas comissões. Então, eu tenho que fazer pela fórmula. Agora, quando a ordem faz diferença nas formações, aí eu faço dessa maneira aqui que fica mais fácil. Ok? Vamos lá, continuando. Quantos triângulos podemos formar unindo os versos de um octógono? Octógono é um polígono de quantos lados? 8. Então, se ele tem 8 lados, ele tem 8 vértices. E para um triângulo eu preciso de, tirando a caneta, 3. Então, vai ser a ordem quando falamos de triângulos, de quadrados, a ordem dos pontos faz diferença? A, B, C? Não, o triângulo ABC é a mesma coisa que o triângulo BAC, é a mesma coisa. Então, é combinação. Então, nós temos ali 8 vértices e precisamos de 3 para formar um triângulo mesmo. Deixa eu voltar aqui. Para formar os triângulos. Então, o que a gente faz? Vou mudar a caneta. A gente desenvolve o 8 até o terceiro número. 8, 7, 6. E aqui embaixo desenvolve o segundo. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 6, 56. Então, eu vou poder formar 56 triângulos. Ok? E a questão 12. Vou botar aqui as opções. São uma combinação de 60 tomado a 6, menos combinação de 20 tomados a 6. B. Combinação de 40 tomados a 6. C. Arranjo de 40 tomadas a 6. D. Arranjo de 60 tomados a 6, menos arranjo de 20 tomados a 5. E por último, letra E, combinação de 60 tomados a 5. Então vamos lá. Analisando a questão. Deixa eu apagar esse triângulo aqui. Vamos ler a questão. Uma pessoa que joga na Mega Sena não escolhe para seu jogo números múltiplos de 3. Então, ela não escolhe os números múltiplos de 3. Então, o número de cartões diferentes que essa pessoa pode preencher, escolhendo 6 números de 1 a 60 aí eu tenho que escolher qual das opções. Então, vamos lá. São 60 números, só que ela não vai escolher os números múltiplos de 3. E na Mega Sena, a ordem faz diferença. Então, é um problema de arranjo. Se é um problema de arranjo, então descarto esse e descarto esse. Fiquei só com a letra C e a letra D. Então, vamos analisar. Quais são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54 e 60. Quantos números nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Pulei algum, são 20. Espera aí, onde foi que eu errei? Ou eu não contei. Faltou 57 aqui. 57, 60. Então, vamos lá, nós temos 20 números. Então, era só fazer o quê? Se eu não vou escolher esses números, então eu descarto. São 60. 60 menos 20, eu vou ter o quê? 40. Então, qual é a opção aqui que eu teria que marcar? São arranjo, eu tenho 40 números disponíveis, porque eu não vou escolher esses aqui, e eu preciso escolher 6. Então, ali, a opção a escolher é a letra C. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Espera aí que alguém está entrando aqui. Então, vamos lá, continuando. Vamos lá, quem entrou depois, coloca o nome e a turma no chat. Próxima questão. Questão 13. Vou ver aqui a bateria do computador. Quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas com 10 pessoas, sendo que uma determinada pessoa deve figurar em todas as comissões? Vamos lá, vamos supor que eu quero formar uma comissão de 3 pessoas e eu tenho um grupo à minha disposição, 10, e uma dessas pessoas é a pessoa Maria, vamos dizer assim. Em todas as comissões que eu formar, eu quero que a Maria esteja presente. Maria não pode ser descartada. Então, se a Maria tem que estar em todas as comissões, eu não preciso contar com a Maria. Então, se eu tinha 10 pessoas disponíveis, mas a Maria já foi escolhida, então sobraram quantos? 9 pessoas. E como é comissão e não tem cargo, é um problema de combinação. Então, eu tenho 9. Vamos lá. As comissões são formadas com 3 pessoas. Mas como a Maria já tem que estar incluída em todas as comissões, então Maria já foi escolhida. Faltam escolher quantas? 2. Então, é a combinação de 9 tomados 2-2. Então, eu pego 9 vezes 8, até o segundo número, e 2 vezes 1, que dá 2. 8 dividido por 2, 4. 9 vezes 4, 36 comissões. Ok? Vamos lá, continuando. Questão 14. Preste atenção se vocês entenderem a diferença da questão 14 para a questão 15. Tenho 6 livros diferentes de português e 6 diferentes de matemática. Quero colocar 4 livros de português e 3 de matemática na prateleira de uma estante. De quantas maneiras posso fazer isso, de modo que os livros da mesma matéria fiquem juntos? Então, vamos lá, prestando atenção. A própria questão está falando que os livros são diferentes. Então, a ordem faz diferença. Eu, por exemplo, quando eu arrumo meus livros, eu boto na ordem. Primeiro, segundo, terceiro ano. Se é numerado, 1, 2, 3 e assim vai. Então, nesse caso aqui, nós temos um problema de arranjo. Então, vamos lá. Eu vou colocar na prateleira 4 livros de português, 1, 2, 3, 4, e 3 de matemática. Ok? Eu tenho 6 livros de português. Então, eu tenho quantas opções aqui no primeiro? 6. Coloquei um livro. 5, 4, 3. E também tenho 6 livros diferentes de matemática. Então, eu tenho quantas opções primeiro? 6, já coloquei 1, 5, 4. Ok? Então, já posso multiplicar? Não. Porque na questão não falou que primeiro tinha que ser português e depois matemática. Pode inverter. Pode ser
Primeiro matemática e depois português. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Então, multiplicando tudo que está ali, eu tenho um total de 86.400 maneiras de arrumar os meus livros. Ok? De arrumar os livros, né? Fiquei pensando nos meus livros ali da minha prateleira. Vamos lá, 15. Entendido, gente? Vamos lá, continuando. De quantas maneiras diferentes podemos colocar 8 livros em 3 gavetas, de modo que fiquem 2 na primeira, 3 na segunda e 3 na terceira gaveta? Aí já não está falando que os livros são diferentes, podem ser livros iguais, a ordem dos livros não vai fazer diferença, porque eles até mesmo vão ser colocados dentro da gaveta. Então, é um problema de combinação. Então, aqui, vamos lá. Primeira gaveta, eu tenho 8 livros e vou colocar 2 na primeira gaveta. Então, na primeira gaveta, eu tenho 8 e vou colocar 2. Na segunda gaveta, aí eu já coloquei 2 aqui, sobraram quantos? 6. Eu vou colocar 3 livros na segunda gaveta. Aí a gente passa para a terceira gaveta. Eu já coloquei 3 ali. Sobraram quantos? 3. E eu vou colocar 3. Agora é só montar e multiplicar. Aqui vai ficar 8 vezes 7 sobre 2 vezes 1, que dá 2. 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 vezes 2 vezes 1. E toda vez que n for igual a p, esses dois números forem iguais, dá 1. Quer ver? 3 vezes 2 vezes 1 em cima e embaixo 3 vezes 2 vezes 1. Esse corta com esse, com esse, dá 1. Então, você não precisa nem fazer a conta. Tá bom? Então, vamos lá. 8 dividido por 2 dá 4. 3 vezes 2 dá 6. Multiplicando ali o que sobrou lá em cima, dá um total de 560 maneiras de fazer, de arrumar esses livros, de colocar, na verdade, esses livros na gaveta. Ok? Posso passar para a última? Então, vou passar para a última. Em uma sala de aula, há 25 alunos, 4 deles considerados gênios. O número de grupos com 3 alunos que pode ser formado, incluindo pelo menos um dos gênios, essa questão é parecida com aquela outra que nós fizemos. Deixa eu ver qual é a questão aqui. Espera aí, deixa eu voltar aqui e achar onde é que está a questão. Aquela questão que haviam homens e mulheres, que tinha que ter pelo menos uma mulher. Então, essa questão, ela é parecida com aquela. Então, vamos voltar. Tem 25 alunos numa sala, 4 alunos dessa turma são gênios, são super inteligentes. Tá? E eles querem formar comissões, grupos com 3 alunos, então, como não tem função, a ordem não faz diferença, é combinação. De modo que haja pelo menos um dos gênios em cada grupo. Então, o que não pode acontecer é serem grupos formados sem nenhum gênio. Pode ter 1, 2 ou 3, mas nenhum não pode. Então, o que a gente faz? Como a gente fez naquela questão. Formamos primeiro, calculamos o total de grupos que nós podemos formar. Nós temos 25 alunos e serão escolhidos 3. E daqui a gente tira o número de grupos formados sem os gênios. Os gênios, né? Nós temos 4 gênios nessa turma. Então, 25 menos 4, 21. E aqui eu escolho
os grupos formados por 3 alunos, ok? Então, vamos lá. No primeiro, 25 vezes 24 vezes 23. E aqui, até o terceiro número, 1, 2, 3. E aqui, 3 vezes 2 vezes 1. 21 vezes 19 vezes 21 vezes 20. Vezes 19 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Então, a gente corta para ficar mais fácil. Aqui, 24 dividido por 3 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Aqui eu vou pegar 21 dividido por 3 dá 7. 20 dividido por 2 dá 10. Multiplicando lá em cima que sobrou, 25 vezes 4 vezes 23 dá 2.300. Multiplicando o outro, 7 vezes 10 vezes 19, dá 1.330. Então, diminuindo aqui, 2.300 menos 1.330, nós temos um total de 970 grupos. Lembrando, esses 970 grupos aqui, eles têm pelo menos um gênio. Então, repetindo, eu quero formar grupos de 3 alunos numa turma de 25, sendo que nessa turma tem 4 gênios. E esses grupos têm que ter pelo menos um. Pode ter 1, 2 ou 3 gênios. Então, como é que eu faço? Eu tenho que ver o total primeiro de grupos que eu posso montar nessa turma. E deu 2.300 grupos. E daqui tirar o número de grupos formados sem os gênios. Como eu tenho 4, 25 menos 4, então 21 alunos não são gênios. Então, formando grupos com esses alunos que não são gênios, deu um total de 1.330, diminuindo 970. Ok? Então, vamos lá. Meu Deus, já são 7h22, tem que dar o terceiro. Então, deixa eu desligar minha câmera aqui, tá? Alguma dúvida, gente? Professora, como que eu sei quando que a gente tem que fazer, tipo, que nem na questão 15, que você vai e multiplica as combinações? A questão aqui, porque tinham 3 grupos diferentes. Tinha o grupo da primeira gaveta, o grupo da segunda gaveta e o grupo da terceira gaveta. Entendeu? Por isso que quando você tem mais de um grupo, aí você tem que multiplicar. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada.